Glória a Deus, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, né? Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 8 de março, amém, meus amados? Então, vamos para fechar essa semana em um mês do programa Alicerçados no Amor de Deus. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, meu Pai querido, santo é o seu nome, digno de ser adorado, honrado e glorificado. Nós entramos, Senhor, na sua presença, Pai, com temor, Pai. Sabemos, Pai, que o Senhor é Deus, mais que o Senhor é santo, que o Senhor é fiel, justo e verdadeiro, Pai. Por isso, Senhor amado, eu quero pedir que o Senhor venha perdoar-nos, Pai, de todos os nossos erros, Pai. Perdoa o teu filhinho, a tua filhinha, Senhor, santifica-nos, Pai. Porque está escrito que sem santidade ninguém pode entrar na tua presença, ninguém pode ver o Senhor, Pai. Por isso, santifica-nos através do arrependimento, através do sangue de Cristo, Pai. Gera, Senhor, em cada um de nós um temor, Pai, um arrependimento genuíno, verdadeiro, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai querido, derrama também do Teu Espírito Santo, Pai, sobre a nossa vida, Pai amado, sobre a nossa família, Pai querido. Derrama, Pai, para que possamos, Pai, fazer, Senhor, o que é do Seu agrado, Pai. Para que possamos entender, Senhor, qual é o propósito do Senhor, Pai, para as nossas vidas, Pai. Para que possamos também ter forças, Pai, para Te obedecer, Senhor amado. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós somos pequenos, somos falhos. E como Jesus disse certa vez, sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Nós entendemos, Pai querido, que sem o Senhor nós não temos forças, Pai. Por isso, Senhor, ensina-nos a nos sujeitar, ensina-nos a Te honrar, ensina-nos a Te glorificar, Pai querido. Ensina-nos, Pai, a Te servir, Senhor amado. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu peço que o Senhor venha abraçar o Teu filhinho, venha abraçar a Tua filhinha, Senhor. Venha restaurar, meu Pai amado, a fé, Senhor amado. Venha restaurar, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, o entendimento dos Teus filhos, Pai, a respeito da Sua obra, Pai. Venha fortalecê-los, Pai amado, na graça, no conhecimento. Eles venham crescer, Senhor, no conhecimento de Cristo, Pai amado. Que o Teu amor, Pai, venha crescer, Pai amado, venha transbordar na vida e através da vida desses Teus filhos, Pai, que é o verdadeiro conhecimento. Em nome de Jesus Cristo, Pai, levanta a Tua igreja, Pai, levanta essa irmã, Pai amado, essa esposa, essa mãe, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que batalha pela conversão do seu marido, Pai, que batalha pela conversão, meu Pai, dos seus filhos, Pai. Abençoa, meu Pai, esse pai de família, esse sacerdote que luta, Pai amado, para dar sustento à sua família, Pai, para ensiná-los, Pai, no caminho de Deus, Pai, que dos seus filhos, Pai amado, que protege e ama sua esposa, Pai. Abençoa, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, os Teus filhos, Pai, os Teus filhinhos, Pai. Guarda-os, Pai, de toda seta maligna, Senhor amado, os adolescentes, Pai amado, que tantas vezes, Pai, por algum tempo têm sido doutrinados em colégios, também amizade na sociedade, e muitas vezes na adolescência, Pai, ficam revoltados contra Deus, contra os pais. Em nome de Jesus, Pai, blinda a mente dos jovens, Pai, aviva, Pai, o entendimento deles, Pai, em Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa, meu Pai amado, o Teu povo, Pai amado, em nome de Jesus. Blinda as crianças, Pai amado, que são bombardeadas muitas vezes, Pai, com ensinos, Pai, que são ensinos de demônios, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, blinda eles, Pai, a mente deles, Pai amado, com Teu Espírito Santo, Pai, para que eles possam, Pai, discernir o que é certo e errado, e aquilo que eles não entendem, eles confiem nos seus pais, que são tutores de Deus, Pai, na vida deles. Em nome de Jesus Cristo, Pai, livra as crianças, Pai amado, blinda a família, Senhor, que é o projeto do Senhor, que tanto tem sido atacado pelo maligno, Pai amado. Eu abençoo a família do Teu servo, abençoo a família da Tua serva, dessa pessoa que está ouvindo agora, que eles sejam abençoados, que a família seja abençoada, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, glória a Deus, amém, meus queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua saúde, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe o seu trabalho, e aonde você estiver, sejam abençoados, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, queridos, glória a Deus, amém, meus amados. Glória a Deus. Deixa eu ver quem está acompanhando nós aqui hoje. Vamos dar um oi. Pastor Guilherme, missionária Mauriele, Deus abençoe a sua vida, meu querido, né? Irmãos lá de Bituruna, Deus abençoe, meus amados, tá? Sempre também conosco ali, pastor Guilherme, um grande homem de Deus. Amém, missionária Mauriele. Hoje é o dia da mulher, né? Deus abençoe todas as mulheres em nome de Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Né? Na unção de Sara, na unção, né, de Ruth, na unção de Esther, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos. Irmã Simone, Deus abençoe, irmão Geraldo, Deus abençoe a vida de vocês, irmãos aqui de Paranaguá, glória a Deus pela vida de vocês. Obreira Suela, lá de Bituruna, Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus Cristo, né? O irmão Blaca, Deus abençoe. Irmã Terezinha de Matinhos, Deus abençoe a sua vida, querida, em nome de Jesus, amém, minha amada, Deus abençoe. Missionária Marli, pastor Veiga, Deus abençoe a vida de vocês, meus queridos, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre a vida de vocês nesse momento aí, que venha transbordar o coração de vocês de alegria
sabedoria, de entendimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Se tiver mais alguém, dá um oi aqui para mim poder responder você. Eu sei que tem mais pessoas, mas às vezes não aparece para mim os comentários, tá? Então você que está me ouvindo, às vezes eu não estou vendo o teu comentário ali. Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo, né? Pastor Newton, Pastor Diego, né? Também sempre acompanhando ali. O obreiro Giovanni também está conosco aqui. Agora está sempre conosco aqui na programação, aqui nos bastidores, intercedendo, orando aqui também. O obreiro Pedro também, sempre aqui nos ajudando. A pastora Cristina, né? Que ela não está... Ela não consegue escrever ali, mas ela está sempre acompanhando ali. Depois eu chego, ela conversa comigo, o que Deus falou com ela. Às vezes as palavras erradas que eu falo. E glória a Deus pela vida dela. Glória a Deus, queridos. Amém, amém. Glória a Deus. Se você puder, abre a sua Bíblia, queridos, né, no livro de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, queridos. E outra coisa, compartilhe, meus amados, né? Assim, antes de nós começarmos a palavra aí, se você puder, compartilhe já com mais pessoas aí, com amigos. Deus vai direcionar também até as pessoas que você precisa compartilhar. Eu fico arrumando o cabelo, porque eu tenho que tomar banho, eu venho da academia, daí tenho que tomar banho correndo e o cabelo fica molhado. Então me perdoe aí, o cabelo caindo no rosto aí. Marcos, capítulo 7, queridos. Compartilhe ali em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vou colocar ali agora atrás os endereços. Aí eu já não vou ver mais as mensagens, queridos, tá? Eu vou me concentrar só na pregação. Oi, filho. Tá bom? Glória a Deus, queridos. Então ali atrás agora vocês vão começar a ver os endereços, né, das igrejas alicerces. Se você estiver perto, você já sabe o endereço e os horários de cultos aí, tá bom? Em nome de Jesus. Meu Pai querido, fala conosco, Senhor, ministra no nosso coração, dá-nos entendimento, Senhor, da sua palavra, Pai amado, e que o seu filhinho, a sua filhinha precisa ouvir, Pai, usa-me, Pai, para ministrar em cada coração, inclusive no meu. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, queridos. Diz assim, ó, no Marcos capítulo 7 diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, aí vou passar para os 5, interpelaram-no os fariseus e os escribas e disseram a ele assim, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas come com as mãos por lavar? Ou seja, né, então os fariseus ali, os escribas, né, eles se uniram a Jesus ali. Sempre quando eles se uniam a Jesus, queridos, né, não era para aprender, tá? Tem pessoas que têm o coração endurecido e elas têm o olho apto para procurar erros, né? E quando elas não encontram, elas conseguem fabricar erros. Tem muitas pessoas que são assim, queridos. Quando eles não acham uma coisa errada, elas fabricam. Eles inventam uma coisa, eles passam a considerar uma coisa errada porque eles querem. E os fariseus e os escribas, eles eram assim. Eles se juntavam a Jesus, né? Várias vezes eles iam. Eles vinham muitas vezes de maneira hipócrita, né? Porque eles chamavam muitas vezes Jesus de mestre, né? Você vê lá no caso da mulher lá, né? Que foi pega em flagrante ato de adultério, né? Eles falam assim, mestre, essa mulher foi pega em flagrante ato de adultério. A lei de Moisés ordena que tais pessoas sejam apedrejadas, sejam mortas, né, apedrejados. E você, o Senhor, e o Rabi, o mestre, o que o Senhor diz? Vocês estão entendendo? Por que eles chamavam Jesus de mestre se eles não consideravam Jesus mestre? Porque eles eram pessoas mau caráter mesmo, queridos, né? Eles eram mau caráter. Não importasse o que Jesus fizesse, igreja, né? Não importava se Jesus curava cegos de nascença, não importava se ele curava paralíticos, purificava leprosos, se ele ressuscitasse mortos, né? Como ele fez, né? O Lázaro mesmo, ficou notório que quando ele ressuscitou Lázaro, né? Que já estava morto há 4 dias, né? Eles não se convertiam, eles não davam o braço a torcer. Amém, queridos? Eles não falavam assim, olha, esse homem tem alguma coisa especial. Nós vimos aqui, né, essa semana, o Nicodemos, né? O Nicodemos, ele chegou a falar,
né? Olha, mestre, eu sei que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer isso que tu faça se Deus não estiver com ele. Então foi o único que resolveu meio que dobrar, né, o coração, dobrar o orgulho e falar: olha, eu sei que você é mestre, eu sei que você não é aquele que meus amigos estão falando, que você expulsa por Beelzebu, eu sei que você não é nenhum charlatão, enganador, né, um ilusionista, eu sei que o senhor não é isso. Então Nicodemos ainda se aproximou de Deus, né? Mas no geral os fariseus e os escribas, eles não queriam, os olhos deles estavam fechados para todas as coisas boas que Jesus fazia, mas eles estavam aguçados nos ouvidos e os olhos para procurar nele qualquer erro. E muitas vezes, quando não encontravam, fabricavam, né? Porque foi a razão que Jesus foi crucificado. Amém, queridos? Mas você vê que todas as vezes que eles iam com esse intuito, toda vez que as pessoas se levantam contra Deus, igreja, elas são envergonhadas. Pode ser que num breve tempo aparente, né, tenha uma aparência de que essas pessoas saíram vitoriosas, né? Ah, olha, fulano fez um monte de coisa errada, um monte de trapaça, tramóia e deu certo. Queridos, é aparente e não vai dar certo. Você pode ter certeza que não vai dar certo. Amém, queridos, né? O que a gente faz de errado, o que a gente colhe, a gente planta, a gente colhe. Está escrito: de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Amém, queridos? Então não tem como, meus amados, né, as pessoas fazerem o que era certo. E isso aqui vale para isso que nós estamos falando, né? Porque Jesus envergonhava os fariseus constantemente, né? Vou dar um exemplo a vocês. Naquela situação lá que eles pegaram a mulher em flagrante ato de adultério, aí eles falaram assim: a lei de Moisés ordena que tais pessoas sejam mortas, apedrejadas. E o Senhor, o que o Senhor fala sobre isso? O que o Senhor diz? Ou seja, Jesus, eles queriam pegar Jesus, que eles falassem assim: pode matar. Se ele falasse pode matar, cumpra a lei, eles iam falar: nós matamos essa mulher porque Jesus mandou matar. E como o povo de Israel estava sujeito aos romanos, eles não tinham ordem para matar, autorização para matar ninguém. Eles precisavam da autorização dos romanos, né, que era ali o Império Romano na época. Amém? Que eles não podiam matar. E se Jesus falava assim: não mate, aí eles iam falar assim: tá vendo, você é contra Moisés, contra a lei de Deus. Essa mulher foi pega em flagrante ato de adultério e você está dizendo para não matar ela. Então olha a situação, eles tinham certeza, queridos, que ali nessa palavra eles iam pegar, encurralar Jesus Cristo, e ele não teria o que fazer, não teria o que falar. Amém? Só que contrariando o que eles imaginavam, né, Jesus ele falou assim: pode matar, fica à vontade, mata ela. Pode matar? Mata. Mas atire a primeira pedra quem estiver em conformidade com a lei que vocês me falaram aí, com a lei de Moisés. Então se vocês estão em conformidade com a lei de Moisés, quem de vocês estiver em conformidade, atire a primeira pedra. Aí você consegue imaginar, queridos, que aquelas pessoas, né, que ostentavam ali uma santidade, uma roupa de sacerdotes, né, de pessoas perfeitas, infalíveis. Imagina essas pessoas, ninguém conseguia tirar a primeira pedra. Você olhava ali um monte de fariseus ali ostentando uma falsa santidade, queridos, e daí um olhava para o outro e falava assim: olha, e você? Atira a pedra nela. E o outro falava assim: não posso, por quê? Porque eu não estou em conformidade. E você, irmão? Você não está jejuando? Aí o outro falava assim: não, era tudo mentira, não é de conformidade com a palavra de Deus, não é de conformidade com a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que todos eles deixaram as pedras que tinham nas mãos e abandonaram a mulher e foram embora. Foram embora extremamente envergonhados, porque todo o povo ali viu que nenhum deles andava em conformidade com a lei que eles cobravam rigorosamente. Eles falavam: tem que andar como a lei de Moisés, mas nenhum deles estava enquadrado na lei. Vocês estão entendendo, queridos? Então, muitas vezes, né, Jesus ridicularizava eles, não por proposital, porque eles vinham, né, tentar pegar Jesus numa palavra, né, e eles tinham a favor dele, eles acreditavam que eles tinham a favor dele o conhecimento da palavra de Deus, né? Eles, os fariseus, acreditavam que eles tinham a favor deles o conhecimento, porque eles eram estudiosos, os escribas, eles dedicavam a vida ao estudo da palavra. Então eles pensavam assim: se alguém conhece a palavra, somos nós, porque eles não acreditavam que Jesus é o Filho de Deus, portanto, a palavra de Deus. Amém, queridos? Então eles viviam essa luta. Outra vez você vê os saduceus. Os saduceus eram como fariseus, idênticos aos fariseus, só que eles tinham uma doutrina que eles não concordavam, que era a ressurreição de mortos, né? E eles, vendo que os fariseus tinham sido envergonhados numa situação, né, a respeito de César, né? É lícito ou não é lícito pagar, mestre, ó, de novo a hipocrisia, né? É lícito ou não é lícito pagar tributo a César? Aí Jesus falou assim: deixa eu ver a moeda aqui, essa moeda de quem que é? De quem que é a figura que está aqui? Ah, é de César. Então ele falou assim: então toma, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é
de Deus. Amém? Então eles ficaram envergonhados, não conseguiram pegar. Aí os saduceus, né, que eram tão estudados como, mas não concordavam a respeito da ressurreição, eles chegaram para Jesus e falaram: olha, mestre, teve uma situação aí a respeito da lei do levirato, né, que um irmão tem que casar com a esposa, com a viúva, né, de um irmão falecido. Eles contaram uma história que poderia acontecer. Aí, no caso, tinham 7 irmãos que desposaram, casaram, foram morrendo, cada um foram morrendo, e todos os irmãos tiveram relação com a viúva do primeiro. Aí eles tinham essa situação como um motivo de ridicularizar quem pensava, quem acreditava em ressurreição, porque eles não conheciam a palavra de Deus, mesmo achando que tinham todo o conhecimento. Aí eles chegaram para Jesus, né, eles falaram assim: mestre, e na ressurreição dos mortos? De quem que ela vai ser esposa? Porque todos os irmãos tiveram relações com ela. Vocês entenderam? Então, esse argumento que eles criaram, eles colocaram isso como se fosse: olha, por causa disso não pode ter ressurreição dos mortos. Eles tinham a certeza que era impossível ter ressurreição dos mortos por causa desse argumento que eles tinham, por causa da lei do levirato. Aí Jesus, eles achando que iam ridicularizar Jesus, Jesus falou para ele assim: vocês pecam porque vocês não conhecem a palavra de Deus e nem o poder de Deus. Primeiro, porque Deus não é Deus de mortos, não é ressurreição dos mortos, né? A Bíblia diz que Deus é Deus de quem? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel, de Jacó. Portanto, Deus não é Deus de mortos. Abraão, Isaac e Jacó, eles não estão mortos, muito pelo contrário. Eles estão agora na vida eterna, na verdadeira vida. Aí eles ficaram, né? Já não entenderam, não conhecem o poder de Deus e nem as escrituras, porque no céu ninguém vai casar e dar-se em casamento. Nós seremos, porém, como os anjos no céu, ele falou. O que são anjos no céu? Anjos no céu são seres assexuados, não tem relação, não são macho nem fêmea, são seres espirituais, celestiais. Então nós, quando estivermos no céu, nós seremos assim, mas ele dá uma ênfase bem claro, como os anjos no céu. Anjos na terra é diferente, tá, queridos? Como assim, pastor? Anjo na terra pode casar e dar-se em casamento? Pode ter relação? Segundo, né, o que eu entendo da palavra, né, lá em Gênesis, pode sim. E também pode comer, tá? Porque lá no céu a gente entende que não come. Mas aqui, você vê quando Abraão tinha se circuncidado, ele estava lá no calor do dia, né? Meio-dia ali, e daí ele viu 3 seres vindo até ele, né? E ele fez o que? Eram anjos de Deus. Ele falou: só um pouquinho que eu vou preparar um alimento aqui. Pediu para Sara preparar uma comida para eles, entregou para os anjos. A Bíblia diz que eles comeram. Então no céu é diferente daqui da terra, tá bom, queridos? Os anjos no céu, pode ver essa ênfase que Jesus ele diz a respeito disso. Glória a Deus, queridos. Então, muitas vezes, os fariseus eles se aproximavam de Jesus com o intuito de ridicularizá-lo, de pegá-lo numa palavra, de fazer com que ele, né, falasse alguma coisa errada e eles pudessem acusar ele. E toda vez eles saíam envergonhados. Mas teve uma vez que aparentemente eles ganharam. Quando foi? Quando Jesus foi crucificado. Então eles tiveram uma aparente, né, sede, né, de vitória, né, aquele gostinho de vitória, né? Crucificamos esse enganador. Crucificamos esse blasfemo, né? Acabou. Mas na verdade eles tinham sido derrotados, porque Jesus ele não foi derrotado. Jesus ali na cruz, ele cumpriu o ápice da vontade de Deus, que foi salvar a humanidade. Eles não prenderam Jesus porque eles tinham força, foram mais poderosos que Jesus. Jesus se entregou para cumprir o que sobre a vida dele estava escrito. Glória a Deus, queridos. Então toda vez, amados, que nós, né, não acreditamos em Jesus, né, nós não acreditamos na sua palavra, na sua direção, nós emprestamos a nossa vida para Satanás. É como se nós permitíssemos: o diabo pode usar. E automaticamente as coisas certas, elas se fecham para nós. O que é bom, ela vai se fechando. A gente começa a não enxergar as coisas boas. E as coisas ruins, nossos olhos abrem para as coisas ruins. Nós começamos a ter prazer nas coisas ruins. Eu vou te dar mais um exemplo sobre isso, queridos, né? É como noticiário. O que vende hoje mais, né, notícia, na televisão, né, noticiário? São boas notícias ou más notícias? O que dá mais audiência? Não é verdade? Que são boas notícias ou más notícias? Por exemplo, na igreja nós temos muitas pessoas que são curadas de diversas enfermidades, tem alguma vitória aqui, uma vitória ali, faz um pedido a Deus e as coisas acontecem. Mas raramente essas coisas são divulgadas. Quase ninguém sabe das coisas que Deus faz. Mas se alguém adquire uma enfermidade, se alguém sofre um acidente, se alguém perde o emprego, geralmente isso passa de boca em boca, as pessoas repassam. E geralmente quando as pessoas ouvem uma notícia, elas passam da maneira que elas interpretam a notícia. Então, geralmente, aumenta-se um pouco mais. Por quê, pastor? Por causa da maldade de cada coração. Jesus ele fala: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso.
Mas se eles não forem bons, né, se eles forem maus, com trevas será o seu corpo. Então, quanto mais você se aproxima de Deus e acredita em Deus, confia no que Ele fala, queridos, né, mais os seus olhos vão ser bons, mais você vai ter prazer nas coisas de Deus. Amém, queridos? E quanto menos você acredita em Deus, quanto tem algumas coisas que você não confia, não acha que é bem assim, o que isso vai acontecer, queridos? Vai fazer com que você cada vez mais tenha prazer nas coisas ruins, nas coisas más. Amém, queridos? Isso faz com que nós nos afastemos de Deus muitas vezes. Vamos continuar ali então, queridos, né? Aí eles falaram assim, ó. Eu vou ler agora o versículo 3, ó, para a gente entender o que eles estavam falando. Ó. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metais, e também colchetes ali e camas, né? Então eles interpelaram Jesus e falaram assim, ó, versículo 5, ó. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Então, como eles não tinham o que falar de Jesus, queridos, né, e nem dos seus discípulos a respeito da sua fé, eles quiseram botar um peso, né, algo sobre a vida deles ali, a respeito da tradição. Por que eles não respeitam a tradição? O que custa respeitar a tradição? Todo mundo lava bem as mãos quando chega da rua. Por que eles têm que comer com a mão por lavar, com as mãos por lavar, né? Aí continua dizendo assim, queridos, ó. Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, vírgula, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Misericórdia, queridos. Existem muitas pessoas hoje, queridos, que elas não se sujeitam a Jesus. Elas muitas vezes, você vê, né, até em igreja, queridos, né, muitas doutrinas que não são bíblicas, né? São coisas que alguns líderes entenderam que parece ser algo útil, algo que vai ser proveitoso, né? Para a comunhão, para a fé da pessoa, mas não é bíblico, não é palavra de Deus. E muitas vezes essas doutrinas nas igrejas, elas acabam sendo mais importantes do que a própria palavra de Deus. Isso é errado, isso é terrível, isso é pecado. Então existem pessoas que elas seguem as doutrinas rigorosamente, fielmente, mas a palavra de Deus ela leva meio por levar. Vocês estão entendendo, queridos? Isso é muito comum nos dias de hoje. As pessoas, elas olham, né, a palavra de Deus. Ah, mas isso aí não é bem assim. Não, Jesus ele falou para virar outra face. Não, eu sei. Ele falou para andar mais uma milha. Não, para perdoar 70 vezes 7. Não, mas olha, aqui no meu caso. Mas quando se fala de doutrina de igreja, queridos, né, roupa, a saia da mulher, o cabelo comprido, né, a comida, né. Jesus ele colocou um lençol diante de Pedro e falou: Pedro, mata e come. Aqueles animais que eram proibidos aos judeus. Aí o Pedro falou assim: Senhor, eu jamais comi coisa imunda ou impura. Jesus falou assim: filho, o que eu abençoei, não considere você imundo ou impuro. Ou seja, isso está abençoado. Esse lençol subiu e voltou novamente 3 vezes. Jesus falou as mesmas palavras para Pedro. Ele disse: Pedro, o que eu abençoei, você não considere mais imundo ou impuro. Palavras do nosso Senhor Jesus. E por que hoje há igrejas que ainda ficam falando a respeito de comida, de bebida forte? Essa comida pode, essa comida não pode. Se o próprio Jesus falou. Por quê? Porque a doutrina deles é mais importante do que a própria palavra do Senhor Jesus. É isso que é o problema, queridos, né? E Jesus ele está falando isso aqui, ó, versículo 6. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Essas pessoas são hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, as pessoas honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe. Ou seja, o que vai fazer com que eles sejam salvos? Que eles tenham um coração convertido. A Bíblia diz: se você confessar com a sua boca, lábio, mas crer no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então você tem a salvação. Se você não acreditar, não adianta você confessar. O confessar vai ser nulo, vai ser vão. Então esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 7, esse aqui é muito triste, queridos, é uma realidade. Em vão me adoram. Como que essas pessoas adoram a Deus? Em vão. Você vê pessoas chorando, adorando, levantando as mãos, adorando a Deus. Mas Deus está falando: se o coração deles não está comigo, a adoração deles é vã. Em vão me adoram. Como? Ensinando doutrinas que são preceitos de quem? De homens.
Não são o que eu ensinei, não foi o que eu pedi para ensinar. Versículo 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. Ou seja, eles negligenciam, ignoram os mandamentos de Deus, né? Eles simplesmente passam por cima do mandamento de Deus, mas os mandamentos de homem, eles guardam fielmente, eles brigam, eles matam por causa de mandamentos de homem, queridos. E infelizmente é isso que acontece muitas vezes nas igrejas hoje. Pastor, eu sou de uma igreja, pastor, será que é isso que importa? O conselho que eu vou te dar, meus queridos, o que importa é a palavra de Deus. Você precisa se sujeitar sim à autoridade, porque isso é a palavra de Deus. Teu pastor é o canal de bênção através da sua vida. A tua bênção, queridos, vem através das autoridades. Então ele vem através do seu pastor, esposa. A sua bênção, se o seu marido é crente, ele vem através do seu marido para você. Por isso você nunca pode rejeitar, passar por cima ou passar por cima da autoridade dele, porque a bênção vem através dele, né? Filhos, a bênção de vocês vem através da vida dos pais. É assim que funciona. E igreja vem através dos pastores, né? Os obreiros têm uma parte de autoridade nessa área. Os pastores têm, né? Deus ele entrega através da vida dos apóstolos da igreja, né? Bispos, pastores, né? Mestres e assim por diante. Deus ele respeita a hierarquia, porque ele criou a hierarquia. Deus ele não se atravessa em nada. Você vê que Deus ele fala para Moisés certa vez: Moisés, eu vou destruir esse povo, eu vou fazer de você uma grande nação. E Moisés intercede pelo povo, fala assim: não, Senhor, não mate eles, né? Porque senão o povo vai falar o quê? Vai falar que o Senhor não queria cadáver no Egito. Não tinha cova suficiente no Egito. E Deus, mais de uma vez, queridos, respeitou o que Moisés falou, porque Deus colocou Moisés como representante daquele povo. E Deus, sendo Deus, ele não passava pela autoridade que ele deu de Moisés. Então Deus, ele respeita a autoridade. E quem não respeita a autoridade é Satanás. Ele não respeita a autoridade, por isso ele caiu do céu. Então toda vez que nós rejeitamos a autoridade, nós estamos incorrendo no pecado de Satanás, de insubmissão. Amém, queridos? Então respeite sempre isso, meus queridos, né? A questão da autoridade, né? Vamos continuar lendo ali, queridos, né? Vamos ver isso aqui de novo. Eu quero que você grave isso aqui no teu coração. Versículo 7, ó. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Ou seja, a tradição dos anciãos, infelizmente, ela é extremamente importante para muita gente. Mas muitas vezes, versículo 8, eles negligenciam o mandamento de Deus e eles guardam a tradição dos homens. Ou seja, o que os homens falam, eles acreditam. Mas o que Deus fala, não acredita. O que o homem fala, eles têm medo, eles sujeitam. Mas o que Deus fala, que é a autoridade das autoridades, não, isso não importa. Né? Eu lembro, até contei aqui essa semana de uma senhora uma vez que me perguntou: pastor, olha, Deus falou para mim ajudar um irmãozinho lá no final da minha rua, ela contando para mim, né? Ele é um menino de Deus, pastor, um menino que ora, é impressionante, é um menino de Deus, ele é casado, eles são um casal jovem, e Deus falou para mim ajudar eles lá, colocar comida lá, comprar comida para eles, ajudar no aluguel, na água, na luz, não sei se é aluguel. Eu lembro que ela ajudava, Deus deu uma direção para ela fazer. E ela já vinha fazendo isso há algum tempo. Daí ela me procurou e falou assim: pastor, o senhor acha que eu devo continuar fazendo isso? Eu falei para ela: não, claro que não, desobedeça a Deus. Falei para ela, né? Se eu falar para você assim, não faça mais isso, você vai desobedecer a ordem que Deus deu para você? Vocês estão entendendo, queridos? Porque quando ela me perguntou, ela queria tipo assim, que alguém desse autoridade para ela, falasse assim: eu não quero mais ajudar aquilo ali. O que eu falei para ela: filha, aquele homem, aquele casal lá, Deus está cuidando deles. Deus só fez você ser participante para ajudar aquela família. A verdade, queridos, eu me via quando ela falou isso naquele casal, eu me via, porque da mesma maneira Deus tratou comigo. Eu falei: Deus vai cuidar deles sim ou sim. E não pense você que você está abençoando aquela família. É aquela família que está abençoando você espiritualmente. Deus escolheu você para financiar, para abençoar aquela família financeiramente, mas a bênção vem deles para você. E se você que não quiser fazer, Deus não vai te obrigar, mas você pode ter certeza que outra pessoa vai fazer e vai receber a bênção que estava destinada a você. Ou seja, se Deus deu uma direção para ela, por que ela está perguntando para o pastor se ela deve ou não obedecer? Amém, queridos? Quem que tem a salvação para a minha vida? Quem é que tem a salvação para a sua vida? Não é Deus? Então quem é que nós devemos obedecer? É Deus. Né? Nós obedecemos às autoridades em tudo, mas até o pecado. Aquilo que nós entendemos que é pecado, olha, eu não vou obedecer. Não, mas está escrito que tem que obedecer à autoridade, mas no pecado não. Não, mas então você vai sofrer. Tudo bem, daí eu estou sofrendo por causa de Cristo, porque eu estou sofrendo por fazer o que é certo. Lembra do Ananias, Misael e Azarias? Eles eram obedientes a Nabucodonosor em tudo. Daniel, obediente a Nabucodonosor e outros reis em tudo. Mas quando por exemplo, né, o Nabucodonosor criou uma estátua e falou: vocês vão me adorar? Eles entenderam: não, é pecado, eu não posso adorar.
dedaram eles, né? Denunciaram eles. Ó, aqueles 3 que você constituiu como, né, autoridade, eles não te honram, eles desprezam você, eles fazem pouco caso dos seus deuses, Nabucodonosor. Nabucodonosor mandou chamar eles, falou: o que eu estou escutando a respeito de vocês? Eu confio em vocês, então eu vou fazer tocar agora os instrumentos, eu quero vocês prostrados perante a minha imagem agora, e se vocês não fizerem, eu quero ver quem é o Deus que vai livrar você das minhas mãos. Qual que foi a resposta deles, né? Olha, Nabucodonosor, com todo temor eles falaram, ó, Nabucodonosor, quanto a isso não há necessidade que venhamos dizer o Senhor. Se o nosso Deus a quem servimos, ele quiser nos livrar, ele pode nos livrar, com certeza ele pode. Mas se ele não quiser nos livrar, que o Senhor fique sabendo, e todo mundo pode escrever ali nas crônicas, que nós, Ananias, Misael e Azarias, né, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, nós não nos prostraremos perante a sua imagem. Por quê? Porque é contra a nossa fé. E o que aconteceu? O próprio Senhor Jesus desceu naquela fornalha para resgatar seus filhos, igreja. E os exaltou, e o nome de Deus foi glorificado. Vocês estão entendendo, queridos? Então você tem que obedecer toda a autoridade, até o quê? Até o pecado. Chegou no pecado? Não obedeço. Ó, meu marido, eu tenho que obedecer meu marido, pastor. Tem que. Mas ele pediu algo para mim que é pecado, então não faça. Não, mas ele falou que vai me bater. Denuncia, no caso, né? Ou então é melhor você apanhar. Não, está repreendida essa questão de apanhar, queridos, não é essa a questão. Mas é melhor você sofrer do que você sair da presença de Deus. É isso que eu quero dizer para você, né? Se teu marido é agressivo, né? Ore a Deus, queridos. E se você tem a direção, denuncia ele. É o certo a fazer, porque você, né? Como que você vai ficar apanhando? Misericórdia, tem situações, e infelizmente isso é muito comum. Mas o importante é você não pecar, não perder a sua salvação. Então, é pecado, então não quero. Não, mas olha, você vai sofrer. Imagina o imperador Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais. Tudo isso aconteceu na vida deles, queridos. Imagina a luta que eles estavam passando, imagina o medo que eles estavam ali, mas controlando. Olha, Senhor, eu creio em Ti, Senhor. Senhor, eu confio em Ti, Pai. Agora minha vida está em Tuas mãos, nós vamos ser jogados na fornalha, Senhor. Mas eu confio em Ti. Vocês estão entendendo, queridos? Que lindo que é essa história, que linda que é a fé desses homens. E eles foram jogados lá, atados, e eles estavam passeando no fogo. E o rei olhando de cima para baixo, falou: mas não jogamos 3? Como é que eu estou vendo 4? E o quarto parece que ele é filho dos deuses. Amém, queridos? É isso que Deus está ministrando para mim e para vocês. Sejam fiéis a Deus e obedeçam a Deus. O importante é você obedecer a Deus. O restante não importa. Não importa a tradição, não importa a doutrina de igreja, queridos. Não importa a cultura, tá bom? Não importa o que é, até mesmo a leis que existem no mundo, né? Por exemplo, tem leis, o pastor tem que me sujeitar a toda a lei, tem que sujeitar toda, menos naquela que é pecado. Vocês estão entendendo? O que é pecado? Ah, mas é lei. Paciência, eu vou ter que obedecer a Deus. Glória a Deus, queridos. Vamos continuar, meus amados, então. Jesus, ele disse assim, versículo 7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. Olha que forte isso aqui, versículo 9. Ó. E disse-lhes ainda... Olha isso aqui, queridos, ó. Jeitosamente rejeitai o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Forte isso, queridos. Olha que triste isso. Não é assim escancarado. É o seguinte, nós não queremos obedecer a Deus, nós vamos obedecer a tradição. Não. Jeitosamente. As tradições, elas sempre são colocadas no intuito assim, ó, nós estamos obedecendo a Deus. Isso aqui é porque Deus pediu. Isso aqui é porque é vontade de Deus. Sempre tem um motivo nobre para desobedecer a Deus. O Satanás, queridos, ele não vem com chifre e com rabo fazendo as pessoas seguir a ele. Não. Ele vem com sapatinho de algodão. A Bíblia diz que ele pode se transformar até mesmo em anjo de luz para enganar as pessoas. Então ele vem através sempre do engano. Ele não vem falando, ó, é o seguinte, nós vamos se revoltar contra Deus, tá? Vocês vão abrir mão da salvação da eternidade, vocês vão queimar comigo no inferno. Combinado? Satanás faz assim, queridos? Não. Ele fala, eu tenho uma coisa melhor para você. Lembra do lado do jardim, né, no Éden? Olha, Eva... O que Deus falou para vocês? Olha que como Deus é bom, né? O Satanás vem com aquela conversa, como Deus é bom, né? Como que Deus é bom, né? E a Eva, nossa, Deus é muito bom. O que ele fez para você? Ele deu tudo para nós, tudo é nosso. Pensa bem, Eva, tudo mesmo? Não, tudo é meu. Não, pensa bem. Não tem alguma coisa aqui, assim, que eu esteja enrolado aqui? Enrolado não, porque tinha até perna, né? Não tem alguma coisa aqui que eu estou abraçado? Que vocês não tenham? Ah...
É verdade. A árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos nem tocar nela. Deus não tinha dito para Adão não tocar, tinha dito para ele não comer, nem tocar. Aí a serpente, Satanás veio, eu sabia o que, serpente? Eu sabia que Deus ia enganar vocês. Como que Deus engana? Deus não engana, isso é blasfêmia. Imagina a Eva, estou confundindo os nomes, a Eva falando. Amém, queridos? Aí ela disse, não, ele enganou sim, porque no dia que você comer desse fruto, você vai ser tão poderoso, vai conhecer todo o bem e todo o mal como ele é. E ele não quer concorrência. A Eva acreditou, falou, não pode ser, estou falando para você. Por que justamente essa árvore, Eva? Porque ele não quer concorrência. Essa árvore vai fazer você ser tão poderosa quanto ele. E ela pagou para ver e comeu do fruto. Pior, depois ela virou uma mensageira de Satanás. Porque a serpente nem precisou chegar a Adão. Mas quem que chegou endemoniado para Adão? A Eva. Olha, Deus estava mentindo, eu posso provar. Está aqui, ó. Eu comi o fruto, ó, eu vou comer de novo, ó. Comi de novo, ó. Tá vendo? Eu não morri. Ou seja, o que Deus falou para você, Adão? Falou que nós íamos morrer se nós comêssemos. Eu não morri. Deus mentiu. A serpente me contou tudo. Se você comer, você vai ser tão poderoso quanto Deus. Deus, ele não quer concorrência. Ou seja, ela virou, né, uma pessoa, a boca dela é o próprio Satanás falando. Ela virou um discípulo de Satanás. Então, quando eu não obedeço a Deus, o que eu faço? Jesus falou, aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, disse Jesus, é contra mim. Então, quando eu desobedeço a Deus, eu passo a ser um quê? Um servo de Satanás, obedecendo a Satanás, mesmo que eu não saiba. Porque o Satanás opera através do engano, é a principal arma de Satanás, é o engano, é mentira. Por isso também ele é chamado do pai da mentira. Glória a Deus, queridos. Estão me acompanhando, meus amados? Estão me ouvindo bem? Estão entendendo a palavra aí? Dá um ok, um glória a Deus aí, você que estiver acompanhando ali. Vamos terminar a mensagem, queridos, né? Versículo 9. Disse-lhes ainda, ó, jeitosamente, isso aqui é forte, queridos, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois disse Moisés, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes. E mais, ele fala assim, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Misericórdia, queridos. Amém, meus amados? Hoje eu quero que você entenda, queridos, que a tradição, queridos, ela não pode ser comparada com a palavra de Deus. Amém, meus amados? A cultura, tudo que você conhece nesse mundo, queridos, nada pode ser comparado com a palavra direta de Deus. Palavra do Senhor Jesus Cristo não se discute, se obedece. Por quê? Porque ele sabe, porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então a palavra do nosso Senhor não se discute, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso dono. A gente obedece, amém? Palavra de pastor, a gente peneira, a gente olha. Por exemplo, eu sou um homem de Deus. Pastor, o senhor é um apóstolo, homem de Deus, um pastor, homem de Deus. Sou. Mas quando que eu sou homem de Deus? Quando a palavra de Deus está na minha boca. Por isso eu sou um homem de Deus. Pode ser em alguns momentos que eu não fale por Deus, mas eu fale por mim mesmo. Então naquele momento eu não estou representando Deus, eu estou representando a mim mesmo. Então nós somos homens de Deus, queridos, mas né, tem vezes que nós somos homens de Deus e vezes que não somos, né? Nós somos não que somos do diabo, mas estamos falando por nós, é um pensamento, às vezes é um conselho. Olha, eu entendo da palavra dessa maneira. A palavra de Deus não se discute, mas o que o pastor fala, você peneira, você entende, olha pastor, eu concordo com o senhor, é isso aí mesmo que eu concordo. Olha pastor, eu tenho uma versão que é assim, eu concordo dessa maneira. Você tem essa autoridade, você tem essa. Deus ele colocou você, ele está ensinando você é pessoal aos olhos de Deus. Amém, queridos? Mas o que você não pode fazer é rejeitar a palavra de Deus. Por exemplo, essa palavra que eu estou pregando não é meu pensamento, eu estou lendo para vocês. Então quem está dizendo isso é o Senhor Jesus. Às vezes, talvez você esteja numa igreja que, olha pastor, lá tem bastante tradição, e eu não concordo com o Senhor, não é comigo. Eu não falei de mim, só li o que o Senhor Jesus falou. Amém, queridos? Então nesse caso a gente não discute, o Senhor Jesus está certo. Amém? E ele diz que essas pessoas adoram a Deus em vão. Versículo 7, em vão me adoram e ensinam doutrinas que são preceitos de homens, ou seja, coisas que não são importantes.
Amém, queridos? Então, o que é importante, pastor? Obedecer a palavra de Deus, especialmente Jesus Cristo, que é Deus. Glória a Deus. Quero que vocês fiquem essa palavra para vocês, meus amados. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo, para que vocês não sejam enganados. Para que você veja Deus agindo através da sua vida, para que Deus tenha prazer em você, se agrade de você, para que Deus responda às suas orações. Sabe por que muitas pessoas não têm resposta de oração, queridos? Porque elas não servem a Deus. Às vezes elas servem uma placa de igreja, servem um pastor, um bispo, um apóstolo, queridos, né? E não servem a Deus. Uma vez o apóstolo foi numa cidade e estava, eu fui batizado pelo Paulo, eu fui batizado pelo Apolo, mas o Apolo é melhor que o Paulo é melhor que o Apolo. O apóstolo Paulo falou, quem que é Paulo? Quem que é Apolo? Quem que morreu por você foi Paulo, foi Apolo ou foi Jesus Cristo? Então não importa quem é Paulo, não importa quem é Apolo, importa, quem que importa? Quem morreu por mim e por vocês. O que importa é o que Jesus Cristo diz, é isso que importa. Não importa se eu batizei você ou se foi o Apolo que batizou, o apóstolo Paulo estava dizendo. O que importa é que vocês foram batizados em nome de Jesus Cristo. Então não importa a igreja que você foi batizado. Que diz, pastor, eu estou indo para o seu ministério, eu posso me rebatizar? Não, que você se batizou em nome de Jesus Cristo. Você só se batiza se você não tinha se batizado. Ou então se você não tinha entendimento, né, que é uma coisa errada as pessoas se batizar sem entendimento. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Então toma posse dessa palavra, meus amados. Eu entendo que o intuito desse programa é fortalecer a fé de vocês, né? Alicerçar no amor de Deus, né? Alicerçados no amor de Deus é o nome do programa, para que você saiba, né, como adorar a Deus, como servir a Deus, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de cada um de nós. Glória a Deus, queridos. Deixa eu voltar aqui e ver quem está acompanhando a gente. Deixa eu ver quem está nos acompanhando. Pastor Niltinho, Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Acompanhando nós, missionária Magna, né? José Silva também sempre conosco, irmão José Silva de Blumenau. Deus abençoe a sua vida, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Irmão Adão, pastor Adão agora, Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Deus abençoe seu ministério, né, pastor Adão. Irmã Elis, Deus abençoe, minha querida. Deus abençoe, saudade da irmã. Deus abençoe, tá bom, minha querida? Lá na Espanha, um abraço especial. Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus Cristo. Irmã Marlene, Deus abençoe a sua vida, minha querida, em nome de Jesus Cristo. Irmã Norma, Deus abençoe a sua vida, minha querida, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Missionária Mari, né? Esposa do pastor Lincoln, Deus abençoe a sua vida, minha querida, em nome de Jesus Cristo também está acompanhando a gente. Lá de Matinhos, Deus abençoe. Pastora Sônia, Deus abençoe, Pontal do Paraná, né? Praia del Este, Deus abençoe, minha querida, né? Deus abençoe o pastor Demétrio. Manda um abraço, um beijão pro pastor Demétrio. Também foi um anjo de Deus na nossa vida, né? No início da nossa caminhada. E glória a Deus pela vida de vocês, né? O pastor Manuel, pastora Luci, manda um abraço para eles, especial lá para eles. Fala que eu mandei um abraço para eles, em nome de Jesus. Um grande homem de Deus, pastor Manuel, um exemplo, né? Um homem de Deus. Foi muito usado aí também na conversão dos meus pais. Glória a Deus por isso. No início da caminhada dos meus pais. Irmã Melina, Deus abençoe, minha querida. A obreira Suela já tinha comentado. E o pastor Nilton. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe vocês, meus amados, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus pela vida de vocês aqui junto conosco aqui. Amém. Pastora Sônia, amém, querida. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para as notícias então, queridos. Tem algumas notícias hoje. Vamos ver o que Deus preparou para nós aqui. Tem umas notícias diferentes aqui. Vamos falar de alguns assuntos aqui. Deixa eu colocar ali. Amém, queridos. Vamos para a primeira notícia, queridos, né? É uma notícia da Gospel Prime, né? Deixa eu aumentar aqui. Pastor foi acusado de perturbar a paz e desobedecer à polícia. Vamos entender o que aconteceu aqui, ó. Pastor é preso após protestar contra evento drag queen para crianças. Essa notícia aqui aconteceu no Canadá, queridos. No Canadá, que está complicada a situação lá. Só vem notícia ruim de lá, a igreja. A obra de Deus, ela não está tendo vez lá, né? É Deus que tem levantado homens como esse aí, queridos, né? Missionários, pastores, ele que tem obedecido ao seu chamado mesmo, né, com risco de ir preso, né? Parece que ele pagou a fiança, em seguida, depois de um tempo ele pagou a fiança e já foi liberto. Mas a situação, a obra de Deus está muito difícil. O Canadá está indo caminho
passos largos, queridos, né, para destruição, para virar uma Sodoma, uma Gomorra. Tá feia a situação lá. Imagina protestar um evento drag queen para quem? Olha para quem, queridos? Para crianças. Misericórdia, queridos. Misericórdia, meu Deus abençoe o povo do Canadá, a igreja do Canadá. Aqui tem uma foto para você pensar. Olha lá onde é que está marcada ali, queridos, né? Vocês estão vendo alguma diferença? É como se fosse falar assim, acho o erro, né? A gente tem falado bastante aqui, né, que já tem, né, entendimento, né, que esse senhor aí, ele já não está mais entre nós. E aqui você vê um gordinho e você vê um magrinho. Essa foto parece que foi tirada 1 ou 2 dias de diferença. Então, não sei o que ele fez ali, que ele ficou, né, mudou totalmente, né? O rosto é diferente, né? E olha a pancinha, né? Então é interessante, algumas coisas interessantes. A gente fala, como é que pode isso acontecer, né? Então, é para você ver aqui, queridos, né? O que está acontecendo. E esse aqui é aquela mensagem que eu mostrei a vocês, ó. Esse Larreta News, ó, ele é um site argentino. Ele publicou isso aqui, está publicado até hoje lá. Não foi tirado, não é uma fake news, né? Olha a notícia que ele deu, ó. Ó, murió essa pessoa aqui. Olha aqui, ó, esta tarde havia sido internado em Bahia, né? A sofrer um acidente cerebrovascular, ó. Olha aqui, ó. Então essa é a notícia, né, que esse site deu. Que dia que ele foi passar? Que dia que foi dada essa notícia, ó? Dia 5 de novembro. Amém? E é bem diferente. Olha como está bem diferente essa pessoa daquele que nós estamos vendo ali, né? Então estou repassando a vocês, igreja, né? Por que isso aí não foi tirado? Tá lá, esse site é um site de notícia, foi só no Brasil que não se fala sobre isso, tá? Aqui tem umas coisas interessantes, queridos, né? Aqui é TV Bolsonaro, né? O nome do negócio, mas eles estão mostrando ali no SBT, eles fazendo máscaras, né? Máscaras, né? Então vamos ver aqui mais a respeito de... O que são isso aqui? Máscaras também, né? Olha só. É porque as pessoas às vezes não acreditam, né? Elas falam assim, não, mas é tão parecido, não pode, é sósia, não, queridos. Essa tecnologia que existe há muito tempo em Hollywood, né? Aqui tem umas diferenças também, né? Ó, a mão de um, a mão de outro é diferente. Ó. Então as pessoas já não é eu que estou falando, né? Tem já muita gente, né? Você vê deputados já estão postando isso porque eles já sabem, já não acreditam mais que essa pessoa seja a mesma. Esse aqui é um ator famoso, né? Com uma máscara, ó, idêntica a ele, ó. Essa máscara coloca o dublê dele coloca isso aí e fica idêntico a ele, né? Você não sabe quem é quem, né? Então vamos mudar de assunto agora, queridos. Olha aqui que interessante, ó. Ó, se os Estados Unidos podem armar Taiwan, por que não podemos armar a Rússia? Quem disse isso foi a China. Amém, queridos? Então, né, hoje no mundo militar, nessa página aqui do mundo militar, então a China, se os Estados Unidos estão armando Taiwan, não só Taiwan, né? Outros países aí também estão pressionando, então a China está falando, então por que a gente não pode ajudar também os nossos amigos russos ali, né? Então, para a gente ficar aí percebido, né? Porque pode acontecer uma guerra em breve aí, queridos, né? Vamos mudar então um pouco de assunto. Esse aqui é uma coisa interessante, eu li e achei interessante. O estudo acha metais pesados e tóxicos em chocolates de marcas famosas. Segundo o estúdio, em 28 barras de chocolate amargo analisadas, a presença de metais foi detectada em todas. Veja quais são as marcas. Eu não vou falar as marcas, queridos, mas é para que você veja, queridos, né? Existe uma necessidade de nos enfraquecer, queridos, né? E eles usam a picadinha para isso, a alimentação, né? Você vê que alimento bom ele não é divulgado, né? Você quer um alimento bom? Vou dizer para você um alimento bom que você vai comer, queridos. Ovo eu acho que é o melhor alimento que tem. Dentro de um ovo tem uma vida, então ali tem tudo que você precisa, queridos, né? E é uma coisa barata, né? Não é tão barato, tá aumentando o preço, né? Propositalmente, mas é uma coisa relativamente barato, amém, queridos? Ovo, carne, você vê que eles ficam empurrando carne de soja, carne de papelão, carne disso, daquilo, queridos. Por quê, queridos? Porque a carne é saudável, né? Tem, acho que em algum país, eu não sei se na Austrália, que eles querem... Eu mostrei aqui, acho que umas 2 semanas atrás, não é brincadeira, é uma notícia verdadeira, eles querem cobrar o imposto pelo pum das vacas.
Ah, pastor, está de brincadeira. Parece brincadeira essa notícia, mas ela é verdade. Eles querem cobrar imposto, né, pela flatulência das vacas, porque ela prejudica a camada de ozônio. E do ser humano, a quantidade de ser humano a mais que tem do que a vaca. Por que a vaca? Porque a vaca ela produz coisas boas, quer dizer, é leite e é carne. Amém? Então eles querem dificultar o pecuarista. Olha, pessoal, você não pode ter gado. Você não pode ter gado porque o imposto vai ficar cada vez mais caro, não compensa. Faz outra coisa. E assim vai sumindo a comida, né? A boa comida do mundo, né? Vamos ver mais duas notícias. Esse aqui tem a ver, queridos, com a obra de Deus, mas também com política, né? Olha que interessante, ó. Ministra da Saúde, né, do atual governo, diz que trabalhará para garantir o bem grande amarelo aí, né? Amém, queridos? Eu fico pensando assim, por que essas pessoas fazem isso? Por que elas precisam tanto afastar as pessoas de Deus, fazer coisa ruim, né? Esse atual, né, que a gente tem vivido, essa época que nós estamos vivendo agora, né, de 2022, final de 22, 23 agora, parece que tudo que fazem é coisa ruim, né? Eu oro, abençoo, peço a Deus para que venha abençoar cada ministro, né? Cada deputado, senador, eu peço a Deus isso, né? O presidente, o maior ali, no caso, que seria o presidente, eu não acredito que seja ele, né? Então é difícil abençoar, né? Mas porque eu não acredito que seja ele mesmo, né? Daí a gente tem visto que não é, né? São pessoas diferentes, não é nenhuma pessoa, não é um sósia, são vários, né? Então, olha só, né? Ela vai trabalhar para garantir isso aí. É do teu interesse? É do teu interesse isso aí? Você quer que isso aconteça? Né? Aqui mais uma notícia aqui pro pessoal do Paraná, ó. Exclusivo, né? A trombeta, né? O governador aqui articula serviço da chapa de Lula em 2026. Amém, queridos, né? Isso aqui para mim foi uma grande decepção, vou ser sincero a vocês, tá? Nessa aqui, nessa última já foi ele mesmo, porque falta de opção mesmo, queridos, né? Mas na primeira questão do lockdown, da maneira que ele agiu, nós vimos que ele não é uma pessoa boa, queridos. Eu vi que não é uma pessoa boa, não. E agora você vê qual que é a intenção dele, né? Ele quer ser vice da chapa, né, em 2026. Então, para você ficar esperto aí, tá bom, queridos, né? São pessoas que não defendem os seus interesses, né? Para que ele quer ser? Por causa disso aqui, ó. É esse tipo de interesse. Esse é o seu interesse? Se esse é o seu interesse, retiro o que eu disse, né? Pastor, eu quero isso aí mesmo, então eu gosto dele, é gente boa, tudo bem então. Então não é para você que eu estou falando, mas se você é cristão, então essa pessoa não defende esses interesses, ela tem prazer nisso, ó, porque é isso que eles estão fazendo, é disso que eles estão correndo atrás. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos ficar por aqui hoje, deixa eu mudar aqui. Vamos fazer uma oração, meus amados, para encerrar o programa hoje. Glória a Deus. Pai querido, te agradecemos, Pai amado. Te agradecemos pela sua palavra, Pai. Te agradecemos, Pai querido, pelo seu cuidado conosco, Pai amado. Nós não merecemos, Pai amado, a atenção do Senhor, mas o seu amor, ele nos constrange, Pai amado. O seu amor, ele excede todo o entendimento, Pai. Eu peço, Pai, que o teu Espírito venha ministrar, Senhor, em cada coração, em cada mente, Pai, fazendo com que teus filhos, Pai, se lembrem disso e priorizem, Pai amado, o obedecer a sua palavra, o seu chamado. Não deem mais tanta importância a doutrinas de homens, doutrinas de igreja, a tradição de anciãos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, ensina o seu povo a depender de Ti, Senhor. Levanta, meu Deus, uma igreja forte, Pai, uma igreja com entendimento. Esses dias, nós ministramos aqui o Paulo falando a respeito de Israel, eles têm muito zelo, porém sem entendimento. E por causa desse zelo, esse zelo ele não pode salvar, mas o entendimento pode. Que teus filhos a fé deles não se baseie em zelo, mas se baseie em entendimento de quem é Cristo. Jesus perguntou, o que dizem as pessoas ser o filho do homem? Ninguém sabia dizer quem ele era realmente. Pedro acertou, falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus falou, você é abençoado, você é salvo, Pedro, porque não foi nem carne nem sangue que te revelaram, foi meu Pai que está no céu. Então eu oro, Pai amado, que o meu Pai que está no céu revele seu Filho Jesus Cristo em cada coração, e que a igreja não seja mais religiosa, baseada em religião e doutrinas, mas em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Sejam abençoados, queridos, em nome de Jesus Cristo. Você que acompanhou esse programa, seja abençoado.
abençoado. Você que está assistindo depois do horário, seja abençoado. Você que faz parte desse ministério, seja abençoado. Você que faz parte da Igreja de Cristo espalhada no mundo, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Você que ainda é só um admirador, só é um simpatizante da obra, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe vocês, meus amados. Até amanhã, se Deus quiser, a partir das 10h30 da manhã, com o programa Alicerçados no Amor de Deus. Deus abençoe, queridos.